Agora vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E falamos hoje sobre as propostas do governo de alteração nas regras de trânsito e na carteira de habilitação. Eu converso com Rosane Coimbra, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, e também recebemos em nosso estúdio Horácio Figueira, que é consultor em segurança no trânsito. Boa noite aos dois. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado. Bom, nós estamos acompanhando uma sucessão aí de propostas que parece ser do próprio presidente Bolsonaro em relação ao trânsito, né? Ele fez, inclusive, questão de entregar pessoalmente no Congresso, foi a pé para apresentar, e ele já tinha essa conversa com os caminhoneiros. Nós tivemos primeiro a posição dele contra os radares, querendo a retirada de em vários pontos aí das estradas, e depois a questão de aumento da pontuação, dobrando para a pessoa ter a punição, a retenção da carteira passando para 40 pontos, tem a questão do prazo de validade da carteira de habilitação, pode passar para 10 anos, e um ponto muito polêmico que é a questão das cadeirinhas, que não teria mais multa. Hoje a multa é gravíssima, mas teria apenas um alerta, né, uma advertência para os motoristas. Eu queria começar com o Rosane. Como é que você avalia o pacote geral de medidas? Eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro foi bastante ousado nas propostas apresentadas. Agora essas propostas serão debatidas no Congresso, começando pela Câmara dos Deputados, vai para o Senado e finalmente, depois dos debates, pode ser aprovado, pode ser alterado esse projeto e no final pode ser sancionado com vetos ou sem vetos. Uma questão que nos preocupa, como advogado, é que há uma sinalização do governo, uma flexibilização em relação às punições. Há uma certa benevolência em relação a isso. Por exemplo, a pontuação, atualmente, ao atingir 20 pontos no período de 12 meses, o condutor pode ser suspenso. Atualmente, de 6 meses a 2 anos. Coisas que antigamente, há 2 anos atrás, a pena mínima variava de 1 mês a 2 anos. Com essa proposta do governo, aumentou-se o número de pontuação, mas manteve alta o número de meses inicialmente para uma pessoa ser suspensa. Eu acredito piamente que a suspensão, para quem é primário, tem bons antecedentes, já começar com 6 meses é fora de propósito. E o prazo da pontuação de 1 ano também? A quantidade de pontos é que também acende um alerta, porque ele, de forma geral, atribuiu 40 pontos a todo motorista, mas ele beneficiou os motoristas que têm atividade remunerada na categoria C, D e E, e em forma assim, geral, seria dizer o seguinte: caminhoneiro, motorista de ônibus ou carreteiro ou articulados, né? Para quando eles atingirem, atualmente, como que é? Ao atingir de 14 a 19 pontos, podem pedir o curso preventivo de reciclagem. Ele faz o curso, zera a carteira e não pode usar esse benefício nos próximos 12 meses, senão será suspenso. Com a proposta, o motorista, nessas categorias que eu acabei de falar, com atividade remunerada, só quando atingirem 30 pontos, podem pedir o curso preventivo de reciclagem e não poderão usar mais o benefício. Ou seja, se ele atingir mais 40 pontos, então some 30 com mais 40, com 70 pontos, nenhum motorista profissional será suspenso praticamente, porque é difícil atingir essa pontuação. Em relação a esses motoristas profissionais também, se acaba com o exame toxicológico, que tem que ser feito para detectar a utilização de drogas, que a gente sabe que até tem uma incidência importante dos caminhoneiros, que muitas vezes tem aí um dia de muito trabalho e até para não dormir, eles acabam consumindo alguma droga. Mas eu queria saber, Horácio, a sua avaliação geral em relação a essa proposta. É triste. Eu diria que nós estamos regredindo 50 anos em 5 meses em termos de segurança no trânsito do nosso país. O Rosane deu uma aula agora como é que é a questão da pontuação, do ponto de vista legal. Eu sou um pesquisador já há quase 20 anos nessa área de observação do comportamento no trânsito lá na rua, né? E numa cidade pequenininha, onde o motorista roda de pouco, ele comete no mínimo, em média, 4 infrações por dia. Se ele rodar só dias úteis, ele comete 1.000 infrações por ano. Numa cidade como São Paulo, isso eu já provei com pesquisa científica, comete-se de 40 ou mais infrações por dia por motorista. Vezes 250 dias úteis do ano, dá 10.000. Então, a indústria da multa que o Bolsonaro fala,
qualquer indústria nesse país só funciona se houver matéria-prima. E a matéria-prima da indústria da multa são as infrações que os motoristas cometem, ou seja, atos de risco. Então não existe indústria da multa. É uma falácia do ponto de vista científico. Então o que me chocou foi o seguinte: não foi feito nenhum estudo científico, nem uma pesquisa, nem os médicos da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego foram consultados, né, que são especialistas na área. De todas as alterações que ele fez, né, a única que eu concordo, porque eu tive aula com os médicos, é o seguinte: é o exame toxicológico, que eles explicaram que se a pessoa consumiu droga há 2 meses, fizer o exame hoje, pelo cabelo, ainda tem o resíduo. E ela, de repente, já nem consome mais a droga. Então, o efeito real é como é feito em outros países, é a blitz em campo, seja para o álcool ou para a droga. Isso já Pega na hora. Isso já tem nos Estados Unidos, né, e dá para fazer de forma científica e aleatória. Com relação à cadeirinha, nossa, seria mais ou menos assim: olha, filho, eu não vou te levar para vacinar porque o meu livre-arbítrio me deu essa decisão de decidir pela sua vida, então eu não vou dar vacina para você. Então, nossa, isso para mim é um crime, e espero que a Câmara e o Senado não aprovem essas medidas, porque a gente vai colher frutos tenebrosos daqui a um ano, porque o Bolsonaro pode revogar vários artigos do Código ou até rasgar o CTB inteiro, mas tem uma coisa que ele não vai revogar, é a lei da física, a lei da inércia. Então, quando você não controla a velocidade num país como o nosso, que tem uma cultura de baixa observância às regras coletivas, é muito complicado. Agora, quando ele fala de indústria da multa, não tem também todos alguns procedimentos, né, que nós vimos em cidades ou mesmo nas estradas, por exemplo, aquela questão do policial que fica escondido, aí você tem algumas pegadinhas. Eu lembro que em São Paulo tinha muito assim na Marginal, que você faz a curva sem saber que tinha alguma proibição ou mudança de velocidade de repente e você era multado. Isso acontece muito, eu acho que até por uma questão de planejamento, além da vontade de se ter multas. Esse tipo de procedimento cria uma aversão, não é? E a gente tinha esse registro nas cidades e estradas. Isso é pequeno, Denise, do ponto de vista estatístico. Do ponto de vista de engenharia de tráfego, eu falo como engenheiro, a via tem que estar perfeitamente sinalizada, com sinalização vertical, horizontal ou semafórica, né? Se não houver placa de velocidade, aí ele entra com recurso porque ele foi autuado sem que houvesse o aviso antes. Então isso é padrão mundial. Ou você tem a sinalização, ou o motorista não pode adivinhar qual é a regra que vale no trecho. Agora, eu não acredito em indústria da multa, porque eu já estou cansado de fazer pesquisa e provar que nós, condutores, é que cometemos muitas infrações e achamos que isso não é importante. Eu não dou seta, eu não paro no pare, eu passo no vermelho, velocidade, o limite é o meu, eu bebo e dirijo, né? Ando sem cinto, falo ao celular. Isso é um problema no mundo inteiro, não é só no Brasil. Estados Unidos, depois de 50 anos, aumentou o número de mortes. Começou 2 anos para cá, regrediu uma curva que estava descendente durante 50 anos, voltou a subir. E eles fizeram pesquisa nos Estados Unidos e provaram que foi o uso do celular. E eles também têm pontuação e o uso de celular é um dos que marcam mais nessa questão de autuação. Então, isso é um problema mundial. Então, eu daria o seguinte recado para as pessoas que estão nos ouvindo, o seguinte: em nome da sua vida da sua família, das pessoas que você gosta, não manuseie, deixe o celular no silencioso quando entrar para dirigir o seu veículo, não fique tentado a pegar o celular para olhar, né? Porque você vai fazer um voo cego de 2, 3 segundos e vai ser o suficiente para você morrer ou matar alguém. Agora, Rosana, eu queria até lembrar que você pega, por exemplo, os aplicativos, os motoristas, eles usam o tempo todo o celular. Eles estão vendo o trajeto, eles recebem ligação, outras chamadas, a profissão está diretamente relacionada ao uso do celular. Eu acredito, sabe, que há necessidade da sociedade se envolver, os profissionais que militam nessa área, seja engenheiro, advogado, educadores, para procurar aprimorar o sistema. Por exemplo, a questão da injustiça nos julgamentos, das JARes, dos CETRANs, né? É necessário um aprimoramento, uma preocupação maior com a qualidade das decisões. Porque as pessoas, como eu milito muito na área do trânsito, nós vemos pessoas que estão com razão, mas a apreciação dos pedidos junto à administração pública é feito com certa desatenção, né? Nessa particularidade, há um certo consenso, porque as pessoas podem cometer infração.
Mas existem situações em que o recorrente tem razão, porém não é dado o devido esmero nos julgamentos. Há um volume muito grande e os julgadores não estão comprometidos com a justiça. Eles estão comprometidos com o volume de julgamento e pela estatística você vê que os índices de deferimento são pequenos em relação a isto. Agora, Horácio, como é que você vê o procedimento agora em relação a todas essas propostas? O que se pode fazer para promover alterações com base em dados de segurança mesmo? O caso da cadeirinha, eu acho que foi o que causou maior apreensão. Eu lembro que na época que foi adotado, os pais resistiram muito por uma questão de preço, aqueles que tinham vários filhos, teve problema também, que até foi citado pelo presidente Bolsonaro, das escolas, que tem as peruas e muitas vezes não tem cadeirinha para todas as crianças. Como é que você consegue adequar, promover algum ajuste? Você vê necessidade? Não, essas regras que ele está propondo que sejam alteradas, tirando o exame toxicológico, né, que os médicos explicaram isso em aula e eu entendi que dessa forma não é o que controla. Isso foi feito um grande lobby de laboratórios e eles sabem disso, então não estou falando nenhuma mentira. Mas as outras medidas que ele está propondo, radar, Santa Catarina fez uma pesquisa real, mórbida, que foi assim, lá, não sei quem, que proibiu os radares no estado de Santa Catarina durante vários anos. E a curva de acidentes e mortes aumentou durante vários anos. Então, nós usamos as vidas humanas para provar estatisticamente que foi um erro você tirar radares das rodovias federais no estado de Santa Catarina. Aí eles voltaram com os radares móveis, aí voltou a cair. Então, isso já está provado no mundo inteiro, não é só no Brasil, tem estudos na Suécia, na França, no Canadá, nos Estados Unidos que prova isso. E tem um dado que eu costumo usar muito, que é fonte da Escola Nacional de Seguros do Rio de Janeiro. Eles fizeram um estudo em 2017 e chegaram ao seguinte número, que nós brasileiros, não é o governo, nós estamos pagando 199 bilhões de reais por ano devido aos acidentes de trânsito no nosso país. Isso equivale a 3,04% do PIB. Se a gente reduzisse metade, é possível? Sim, a Suécia fez um estudo em 1997 e provou que se você reduzisse 100% das infrações, você conseguiria reduzir 50% das mortes em qualquer lugar do mundo. E se isso fosse feito no Brasil, sobrariam 100 bilhões para ajudar a resolver o problema do déficit da Previdência. O que se coloca muito é que sem as punições, os motoristas abusam mais. É isso, sem os radares, sem a pontuação, aí fazem o que querem no trânsito. E é meio por aí mesmo, né? Há uma certa conivência, né? Quando você sinaliza para o motorista que ele pode não mais 20 pontos, mas com 40 pontos tudo aquele não será suspenso. E tem um outro fator que um ponto que é importante na proposta, é que os exames para habilitação não precisariam mais ser feitos por médicos especializados, credenciados pelo Detran. Poderia ser qualquer outro médico que não do corpo dos credenciados pelo Detran, o que me parece equivocado também e nos traz uma certa preocupação. Exatamente, essa é outra preocupação, né? Com certeza, porque o exame tem aquela questão de você ver se você ainda está com pressão para segurar, né? Senão o carro tem que ser adaptado, se você está enxergando. Está reduzindo o prazo também para os mais idosos, acima de 65 anos. Então, isso é um risco. Eu já tenho idade, então daqui a pouco, né, a vista começa a ficar falha, reflexos, tudo isso... E pode mudar rápido, né? Tudo isso não é bom para o país, né? A questão da pontuação, né? Se você acompanhar os motoristas, em coisa de 10, 15 minutos, a maioria atingiria 20 pontos, Denise. Perfeito. Nós conversamos aqui com o Rosane Coimbra, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, e Horácio Figueira, que é consultor em segurança de trânsito. Muito obrigada aos dois.